Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 514 do programa Espírita Semear. Nesse encontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35, com o tema Mentalidade Cristã. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, apresenta-nos o perfil de Allan Kardec, considerado o bom senso encarnado, o codificador da doutrina espírita, que nos presenteou com as obras básicas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outras. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem Transmissão dos Bens Terrenos, assinada pelo Espírito São Luís, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando que o ser humano pode transmitir por sua morte os bens que adquiriu durante a vida. Cachorro tem alma? Os animais têm espírito? Eles têm somente instinto? Eita, que agora misturou tudo, não foi? Esse é o tema de hoje no Minha Nada Mole Encarnação. Vale a pena conferir. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Mentalidade cristã. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Mateus capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Ora, há dois tipos de fome: fome material e fome espiritual. Para nutrir o corpo e ter saúde, precisamos nos alimentar em quantidade e qualidade adequadas. Espiritualmente, carecemos de ensinamentos, de experiência, de compreensão, de justiça. Muito nobre o trabalho que se faz no sentido de alimentar o faminto, fisicamente considerado. Ao realizar a caridade, vemos alongar-se os mais expressivos gestos de fraternidade e generosidade para com o semelhante. No contexto a que nos ajustamos, somos também acentuadamente carentes, ao tempo em que visualizamos a grande massa dos filhos do Calvário a mendigarem as cotas de entendimento, de orientação, de paciência, de encorajamento, em sua busca de ventura e bem-estar. Felizes seremos quando, despertos para o desejo de cooperar na grande obra do Cristo, descobrimos os celeiros de sustentação em foro de eternidade, ao adotarmos com interesse e determinação a sublime oportunidade de servir no grande caminho de amor. Na expressão tive sede e deste-me de beber, existe o elemento água, que é indispensável ao surgimento e à manutenção da vida. Integra em grande quantidade o nosso corpo biológico. Dela não podemos prescindir.
Com a figura da água, Jesus transmite-nos valioso apontamento, convocando-nos ao trabalho capaz de favorecer o equilíbrio do semelhante. Da sede do corpo, extrapolamos para as necessidades fundamentais da criatura nos campos do esclarecimento e da cooperação eficientes, indispensáveis ao seu encaminhamento nos terrenos do progresso. As expressões tive fome e tive sede ressoam no campo consciencial de cada um, seja refletindo a busca do conhecimento e da oportunidade de servir nos momentos de identificação com a mensagem de Jesus, seja ainda nas ocasiões do exercício prático dos ensinos, quando do trato objetivo com aqueles pequeninos que, consubstanciando o seu retorno, esperam nossa cota de auxílio em nome dele. E por fim, era estrangeiro e hospedaste-me. Lembremos-nos de uma pessoa em terra estranha, querendo comunicar-se e não conseguindo. O drama para transmitir algo sobre as necessidades mais vulgares. Nesta visão, não nos será difícil compreender o porquê da alusão de Jesus a essa imagem. Nos carreiros da evolução, em meio às recapitulações reencarnatórias, não somente nos vimos como estrangeiros, quer nos lares, nas oficinas, no plano social, defrontando-nos com muitos que, participando das experiências diárias, ladeando conosco, se postam como extremamente afastados de nosso modo de pensar, de nossos conceitos e nossos hábitos. Se nessas circunstâncias aguardamos compreensão e acolhimento por parte dos que nos circundam, quanto mais esses, por vezes, esperam a nossa tolerância e disposição de abrigá-los sob o teto da simpatia. Voltamo-nos para nós mesmos e nos visualizamos, afastando-nos dos interesses imediatistas e transitórios, com as marcas da irresponsabilidade, da viciação ou da delinquência próprias de nossa terra de origem, sendo abrigados pelos amigos e benfeitores espirituais que nos aceitam tais quais somos, como também pelas novas ideias a nos proporcionarem confiança e esperança em dias melhores e direcionando-nos na edificação de uma mentalidade efetivamente cristã. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. A Vida no Mundo Espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre questões de O Livro dos Espíritos. Hoje iremos abordar sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Falamos das questões 551 e 552 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, pode fazer mal ao seu próximo?
Resposta: não, Deus não o permitiria. Sabe, amigos, todas as vezes que damos poderes a outras pessoas, permitindo que elas possam interferir em nossas vidas e submetendo nossas ações a elas, incorporamos em nós o pensamento que existem seres capazes de se sobreporem à nossa vontade e conspurcarem a lei divina. Acreditar que Deus permitiria que a lei fosse derrogada em virtude do desejo do mal de alguém é acreditar que haveria permissão de escravidão de um para com o outro, pois é disto que se trata este pensamento. Agora, conforme nos orienta Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, a criatura, assaltada por vibrações negativas, com a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência e, porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, que agasalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Então, podemos depreender que o outro tem acesso a nós porque, de alguma maneira, em virtude de algum comportamento, desviamo-nos da lei. Deus não seria o Pai justo e amoroso que é se permitisse que criaturas pudessem se sobrepor à vontade de outras criaturas. O que falamos aqui é sobre uma associação de vontades e assimilação fluídica. A questão 552 indaga: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de lançar feitiços? Resposta: determinadas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual elas podem fazer mau uso se o próprio espírito delas for malvado, e nesse caso elas podem ser ajudadas por outros espíritos maus. Porém, não acreditem em um pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que se costumam citar são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Os amigos já ouviram falar que existem pessoas que se vangloriam de atos cometidos por outras criaturas? É o caso em tela. O magnetismo está na natureza, faz parte de nossas vidas. O que ocorre é que muitas vezes não sabemos explicar algo e colocamos na conta de sobrenatural. E pessoas que desejam levar vantagem sobre a ignorância alheia atribuem a si a responsabilidade daquilo que elas não fizeram. Porque levamos uma topada na rua, não significa que alguém utilizou de subterfúgios para nos fazer o mal e conseguiu seu intento em virtude da topada. O mais provável é que tenhamos sido desatentos por onde estávamos passando e não prestamos atenção ao solo defeituoso ou aos obstáculos. Assim também é na vida.
topamos com muitas dificuldades que solicitamos antes de reencarnarmos para podermos transpor fases e situações morais que precisamos avançar. Quando passamos a olhar melhor o solo da nossa existência, aprendemos a desviar dos obstáculos e das armadilhas colocadas no caminho, desviando quando necessário, pulando quando possível e sendo fortes quando o confronto se faz inadiável, tendo a confiança em Deus, Pai amoroso que não nos abandona e que sempre envia pessoas boas a nos estenderem a mão, prontas para nos ajudar. Da mesma maneira que existem aqueles que nos sugerem as dificuldades do caminho e se vangloriam de nos fazerem o mal, mesmo sem terem feito ou somente insuflaram a nossa vontade, existem também os emissários do bem, prontos a nos ajudar, aguardando a nossa sintonia com eles, para que eles tenham acesso a nós. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Deixe a flor brotar de dentro de você. Deixe a flor surgir, pronta pra nascer. Abra o coração para gerar uma vida que quer ser feliz com você. Deixe o sol nascer pra cintilar. Deixe o sol crescer pra clarear e trazer calor pra caminhar e tecer os seus fios de amor com você. Deixe a flor brotar, deixe o sol nascer. Não tente evitar o que você tentou conter agora, verá em outras estações. Erga a flor com as mãos, sinta o calor do sol. Caminhos se abrirão, a vida faz sentido quando a gente consegue amar e querer bem. Deixe a flor brotar, deixe o sol nascer. Não tente evitar o que você tentou conter agora, verá em outras estações. Erga a flor com as mãos, sinta o calor do sol. Caminhos se abrirão, a vida faz sentido quando a gente consegue amar e querer bem.
mais sutil que o ar, sopra ao vento pensamento na linguagem articulada, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Palavras de bem, o Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. O Espírito sobra onde quer, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Falo pela fé que me guia, pela fé que me guia, pela fé que me guia. Falo pela fé, pela fé. Não há dimensão que não chegue a doce vibração de uma prece. Não há nó que não se desate, nem obsessão que não cesse. Não há benfeitor que não ouça, não há emoção mais segura, não há comoção mais bonita, não há melhor forma de cura, nem temente a Deus nem ateu, nem mesmo a dureza mais dura, nem a renitência das trevas resiste à oração quando é pura. É massa mental sublimada, velocidade estonteante, link de almas santificadas, com seus fluidos balsamizantes, alcança as esferas do Cristo, aciona os ministros de Deus, movimenta amor jamais visto, que é por todos além dos teus. Não há oração sem
resposta quando o coração irradia. Nem precisa ser de mãos postas, falo pela fé que me guia. Falo de religiosidade, não de religião. Conexão, sinergia. Poderosa é a boa vontade pela fé que me guia. Falo de amor em movimento e não de adoração, senão a alma atrofia. Falo de fé na humanidade pela fé que me guia. Resposta quando o coração irradia. Nem precisa ser de mãos postas, falo pela fé que me guia. Falo de religiosidade, não de religião. Conexão, sinergia. Poderosa é a boa vontade pela fé que me guia. Amor em movimento e não de adoração, senão a alma atrofia. Falo de fé na humanidade pela fé que me guia. Falo pela fé que me guia, pela fé que me guia, pela fé que me guia. Falo pela fé que me guia. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Deixa o Sol Nascer, com Ricardo Ribeiro, Verbos, com Tim Vanessa, e Pela Fé que Me Guia, com Carlinhos Conceição. Semeando bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. No capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra uma pergunta muito interessante de Allan Kardec no item 15, que é sobre transmissão da riqueza. Allan Kardec faz uma pergunta e essa pergunta é respondida pelo Espírito São Luís. Vejamos a pergunta que Allan Kardec faz. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O que Allan Kardec pergunta aqui? Primeiro, ele considera que todos nós encarnados somos apenas administradores do que Deus põe em nossas mãos. Considerando que nós somos administradores, nós teríamos ou não o direito de transmitir a nossa riqueza para quem é da nossa descendência? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. E São Luís responde dizendo que sim, o ser humano que detém riqueza pode fazer essa transmissão daquilo que ele amealhou durante a sua vida. É direito nosso, é convenção social, as leis sociais existem para isso. Contudo, São Luís faz um grande alerta aqui, de que não há garantia nenhuma, como a gente vê as experiências de todos os dias, de que um testamento, um documento de cartório firmado, vá garantir que os descendentes de fato fiquem com essa riqueza. Por quê? Porque a vida tem muitos reveses. Porque a dinâmica da vida é muito intensa e por mais que a gente tente se planejar para manter, uma série de fatores pode fazer com que os descendentes não consigam usufruir no seu total ou em grande parte dessa herança deixada. Diz São Luís que está sempre subordinado à vontade de Deus esse motivo. Se Deus considera, se a espiritualidade considera que os descendentes não têm nessa encarnação que viver com essa herança, seja completa ou seja em grande parte dela, eles não vão viver. Algum revés vai acontecer e eles não vão conseguir manter as suas fortunas. E é isso que São Luís afirma. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Seja por motivo de imprevidência dos próprios descendentes, seja por reveses econômicos no contexto social em que essa família deixou a herança, seja por questões climáticas, catastróficas, da natureza, enfim,
Uma série de razões pode acontecer para que esses descendentes não tenham o gozo se eles não tiverem, naquela missão, esse planejamento espiritual. E isso mostra, mais uma vez, que nós somos apenas, de fato, administradores. A gente não tem um poder sobre a matéria, nem sobre o nosso próprio corpo. Quanto mais cedo a gente entende que nós somos apenas usuários, mais cedo a gente consegue ser feliz. Porque grande parte das nossas inquietações, das nossas aflições, das nossas noites de sono mal dormidas, tem a ver com querer controlar o que não se pode controlar. Querer dominar e colocar dentro de uma caixinha aquilo que não tem como, na nossa pequenez, ser dominado por nós. A natureza tem uma força muito maior e vai levar os acontecimentos da vida de acordo com o que for da vontade do divino. Eu posso minimamente gerenciar, mas controlar 100%, eu não tenho essa condição. Então, é uma frase muito comum, é sabedoria popular, mas é muito verdadeira. Está nas mãos de Deus. Eu não tenho como dominar tudo. Quanto mais cedo eu entendo isso, mais eu tenho leveza na minha vida. Mais eu vivo, conforme disse o Cristo, cada dia com o seu mal, ou seja, com o seu desafio, com a sua dificuldade, com a sua necessidade de superação. A gente quer controlar tudo, e acaba adoecendo nesses aspectos mentais porque a gente está indo de forma contrária ao ritmo natural que Deus nos impõe. Então, a transmissão da riqueza, ela é lícita? Sim, ela é lícita, e a gente tem que cuidar, sim, de previdência, a gente tem que considerar os nossos descendentes e organizar a vida material deles. Só que não há garantia nenhuma de que isso vai se manter da forma ideal e sempre favorável que os pais imaginam, porque antes de termos pais e mães encarnados que gerenciam nossas vidas, nós espíritos temos em Deus a figura paterna por excelência, que é o grande gerenciador e condutor das nossas próprias existências. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E aí, galera do bem? Seu cachorro tem espírito? Tem? Não tem? Vamos tentar descobrir? Nem é nada mole encarnação. Tá aí uma pergunta complicada, né? Daquelas de arrepiar o cabelo do evangelizador. Meu cachorro tem espírito? Vamos começar do começo. Segundo o Livro dos Espíritos, seres orgânicos e inorgânicos têm a mesma matéria. A diferença é que nos corpos orgânicos ela estaria animalizada. Isso quer dizer que a matéria estaria unida ao princípio vital. Tá todo mundo bem? Então vamos continuar. Pergunta 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E a resposta? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Calma, o que eles querem dizer aqui é o seguinte: uma matéria sem o princípio vital não pode ser animada, mas só o princípio vital não é sozinho uma matéria orgânica, ou seja, precisa da matéria e do princípio vital juntos para ter vida. Os espíritos ainda falam que o princípio vital tem origem no fluido universal e que é o intermediário entre a matéria e o espírito. E nós humanos não temos um princípio vital diferente do da plantinha. Vem tudo da mesma fonte. Mas então, o que nos diferencia delas? Nós temos, além de uma matéria animalizada pelo princípio vital, o princípio inteligente, o que faz a gente pensar. Mas olha só que sensacional! Pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Resposta: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Ou seja, instinto é um tipo de inteligência e nós temos essa inteligência também. A diferença entre os dois vai ser a seguinte: o instinto não raciocina, já a razão, sim. Nós temos a faculdade da razão e por isso temos livre-arbítrio. Por isso temos a liberdade de agir de várias formas e cumprir ou não
as leis de Deus. Já o instinto nos guia com segurança segundo as leis da natureza. Mas só com o instinto, a gente não teria opção, opinião e faria as coisas simplesmente por serem a única alternativa. Qual seria o mérito disso? Agora, lá na pergunta 593, os espíritos dizem que os animais não têm só instinto e eles agem com vontade determinada, mais limitados que a gente, mas raciocinam também. E eles até têm certo livre-arbítrio. Na questão 595, eles explicam que a liberdade das suas ações existe, mas é bem limitada e focada nas necessidades da vida material. Mas beleza, então eu e Dexter Manuel somos inteligentes, né? Show! Mas ele tem alma? Aí depende o que você entende por alma. Foi o que os espíritos responderam. Mas ainda assim, se chamarmos de alma, há muita diferença entre a alma deles e a nossa. A alma é o espírito encarnado. Então, apesar de dizer que o Dexter Manuel é um espírito, nós temos que entender as diferenças. O espírito de um ser humano mantém a sua individualidade e a consciência de si mesmo depois que morre. O espírito de um animal só mantém a individualidade, porque ele não tem consciência de si mesmo. Então, respondemos a sua pergunta? Seu cachorro é um espírito sim, mas não confunda. Ainda assim, ele tem muitas diferenças em relação a você. Curioso esse assunto, né? Você quer saber mais sobre isso? Então procure no capítulo Princípio Vital e no capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos. Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Silêncio, é noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio, é noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio. Silêncio, é noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio
faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio. Me diga com quem anda, que eu digo quem é você. A vida nos chama, é preciso saber viver. São muitos os caminhos que a gente pode ter. Pensamentos, uma ação, você pode escolher. Quando olho no espelho, não me vejo quem eu sou. Não sou máquina nem robô. Quero decidir pra onde eu vou. Nada mais vai me destruir. Meu caminho eu vou seguir. Uma luz vai me iluminar. Quero apenas ser feliz. O meu corpo tão perfeito, um presente que eu ganhei, porque quer meu sossego e tudo aquilo que eu sonhei. Um amigo nunca quer o mal, nunca vai fazer você sofrer. Então me diga com quem você anda, que eu digo quem é você. Na 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 nunca quer o mal, nunca vai fazer você sofrer. Então me diga com quem você anda, que eu digo quem é você. Na 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 na. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude?
Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Ouvimos nesse bloco as músicas Hora de Calar, com Marielza Tiscati, Quem é Você, com o Grupo Luz, e Anjos, com o Grupo Acorde. Semear a paz, para viver melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, altamente reveladora, o autor espiritual nos convida dizendo: estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade. Então, para estudar o processo evolutivo do ser, André Luiz alia os conceitos da ciência com a mensagem consoladora de Jesus reavivada pelo Espiritismo, oferecendo admirável estudo científico sobre o harmonioso elo existente na educação da alma nos dois planos da vida, o mundo material e o mundo espiritual. Em sua primeira parte, esta obra instrui sobre o fluido cósmico, corpo espiritual, evolução e sexo e muitos outros temas. Na segunda parte, através de perguntas e respostas, trata de questões sobre alimentação dos desencarnados, matrimônio e divórcio, gestação frustrada, determinação do sexo, além de outros assuntos relevantes. É uma obra maravilhosa que vale muito a pena para que a gente possa compreender a vida aqui e no mundo espiritual. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Mamanguape, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Jesus Nazareno, na Rua Duque de Caxias, número 58, Centro. As palestras públicas às quartas-feiras, 19h30. E em João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Caravana da Fraternidade, na Rua Floriano Peixoto, 657, bairro de Jaguaribe. As palestras públicas terças e quintas, 20h, e aos sábados, 17h. Olá, queridos amigos ouvintes do programa Semear. Estamos chegando ao momento da nossa reflexão semanal e hoje eu trago uma mensagem do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, com o título Maledicência. Algo que infelizmente permeia com muita facilidade nos anéis de nossa sociedade em todas as suas vertentes. Então, vale a pena ouvir um pouco a esse respeito. A mentora espiritual diz o seguinte: espinho cruel a ferir indistintivamente é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem mausina. Lama pútrida, trescalando fétido, é a vibração sonora no aparelho vocal de quem censura. Borralho escuro, ocultando a verdade, é a maledicência destrutiva. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. A verdade é como claro sol. A maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva. O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. A palavra malzinante nasce discreta, muitas vezes para incendiar-se perigosa, logo mais culminando na calúnia devastadora. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Não há socorro se, a pretexto de auxílio, se exibem as feridas alheias à indiferença de quem escuta. Quando possível, extingue este monstro da paz alheia e da tua serenidade, que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta às armas da tua oração e vigilância
contra a praga da maledicência, aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. Desculpa o erro dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata. As aparências não expressam realidades. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações e, fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás, além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Vibremos sempre na verdade. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para relembrar Jesus, o mestre de nossas vidas, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Que possamos pôr em prática esse primeiro mandamento em todos os momentos de nossa vida, aprendendo a amar a Deus, amar a Jesus e amar o próximo como a nós mesmos. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.